Namastê, sejam todos bem-vindos à segunda parte, o mapa dos chakras segundo o Mestre Osho. O segundo chakra é Swadhisthana, o Hara, o centro da morte. Esses dois centros estão danificados porque o ser humano tem medo do sexo e da morte. A morte tem sido evitada. Não fale sobre ela, esqueça-se dela. Ela não existe, e mesmo se às vezes ela acontece, não preste nenhuma atenção a ela e continue a pensar que você viverá para sempre. Evite a morte. O Tantra diz para não evitar o sexo e para não evitar a morte. É por isso que Saraha foi a um terreno de cremação para meditar, e não para evitar a morte. E ele foi com a mulher que fazia arcos e flechas para viver uma vida saudável, repleta de sexo no melhor possível do sexo. No terreno da cremação, vivendo com uma mulher, esses dois centros precisaram ser liberados, o centro da morte e o centro do sexo. Uma vez que você aceita a morte e não tenha medo dela, uma vez que aceite o sexo e não tenha medo dele, seus dois centros mais baixos relaxam. E esses são os dois centros que foram danificados pela sociedade, gravemente danificados. Uma vez que eles sejam liberados, os outros 5 centros não estão danificados. Não houve necessidade de danificá-los, pois as pessoas não vivem nesses outros 5 centros. Esses dois centros estão naturalmente disponíveis. O nascimento aconteceu, o centro sexual Muladhara, e a morte irá acontecer, Swadhisthana, o segundo centro. Essas duas coisas existem na vida de todos. Então, a sociedade destruiu ambos os centros e tentou manipular o ser humano, dominá-lo por meio destes dois centros. O Tantra diz para meditar enquanto você faz amor, para meditar enquanto alguém morre. Vá, observe, perceba, sente-se ao lado do moribundo. Sinta, participe da sua morte, entre em profunda meditação com o moribundo. E quando uma pessoa está morrendo, há uma possibilidade de você ter uma amostra da morte, porque quando ela está morrendo, ela libera muita energia do chakra Swadhisthana. Ela precisa fazer isso, porque está morrendo. Toda a energia represada do chakra Swadhisthana será liberada, porque ela está morrendo. Sem liberá-la, ela não será capaz de morrer. Dessa maneira, quando um homem morre ou uma mulher morre, não perca a oportunidade. Se você estiver perto de uma pessoa que está morrendo, sente-se em silêncio, medite silenciosamente. Quando a pessoa morre, em uma explosão repentina, a energia estará por toda a volta, e você poderá ter uma amostra da morte. Isso lhe dará um grande relaxamento. Você experimentará que sim, a morte acontece, mas ninguém morre. Sim, a morte acontece, mas na verdade a morte nunca acontece. Enquanto você estiver fazendo amor, medite para que possa saber que algo do samadhi penetra na sexualidade. Enquanto estiver meditando sobre a morte, entre fundo nisso para que possa perceber que algo do imortal entra na morte. Essas duas experiências o ajudarão a se elevar muito facilmente. Felizmente, os outros 5 centros não estão danificados, mas perfeitamente em sintonia. Apenas a energia precisa ser liberada para passar através deles. Se os primeiros 2 centros receberem ajuda para relaxar, a energia começa a se mover. Assim, deixe que a morte e o amor sejam seus 2 objetivos de meditação.
Muladhara significa a base, a raiz. Ele é o centro do sexo, ou você pode chamá-lo de centro da vida, centro do nascimento. É do Muladhara que você nasce. É do Muladhara de sua mãe e do Muladhara de seu pai que você entrou neste corpo. O próximo chakra é Swadhisthana, que significa a morada do eu. Ele é o chakra da morte. Esse é o nome muito estranho para o chakra da morte, a morada do eu, Swadhisthana, onde você realmente existe. Na morte? Sim, quando você morre, você chega à pura essência, porque a única parte sua que morre é aquela que você não é. O corpo morre, o corpo que nasceu do Muladhara. Quando você morre, o corpo desaparece, mas você desaparece? Não, tudo que foi dado pelo Muladhara é tirado pelo Swadhisthana. Seu pai e sua mãe lhe deram um certo mecanismo do corpo, e isso é tirado na morte. Mas e você? Você existia mesmo antes de seu pai e de sua mãe terem se conhecido. Você sempre existiu. Alguém pergunta a Jesus sobre Abraão. O que ele pensa sobre esse profeta? E Jesus diz: Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viveu uns 2 a 3 mil anos antes de Jesus. E este diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Do que ele está falando? No que se refere aos corpos, como ele pode ou pôde existir antes de Abraão? Ele não está falando do corpo, mas do estado de eu sou, de seu ser puro. Esse puro ser é eterno. Assim, esse nome Swadhisthana é belo. Esse é exatamente o centro que no Japão é conhecido como Hara. É por isso que no Japão o suicídio é conhecido como Harakiri, matar a si mesmo pelo centro Hara. Esse Swadhisthana tira apenas que foi dado pelo Muladhara, mas o que veio da eternidade, sua consciência, não é tirado. Os hindus foram grandes investigadores da consciência e chamaram esse centro de Swadhisthana porque, quando você morre, então você sabe quem é você. Morra em amor e saberá quem é você. Morra em meditação e saberá quem é você. Morra para o passado e saberá quem é você. Morra para a mente e saberá quem é você. A morte é a maneira de saber. Esses 2 centros foram muito envenenados pela sociedade, e esses são os centros facilmente disponíveis para a sociedade. Além desses 2, existem mais 5 centros. Namastê.